Oi! Hoje nós vamos falar sobre Divergente. Nossa, estou fazendo esse vídeo diretamente de 2014, pelo visto, né? Mas sim, li Divergente em pleno 2025 e contra todas as apostas eu gostei. E eu estou me sentindo meio, nossa, sabe? Uma adolescente, uma menininha. Eu comecei esse livro em setembro, acho que no final de agosto, na verdade, e eu não esperava nada. Foi um livro que quando eu comecei, eu não estava gostando, pra ser bem sincera. Eu tava achando um saco e algumas opiniões ainda se mantêm, como, por exemplo, eu acho a atriz uma personagem muito egoísta. Ela é uma puta de uma escrota. Pra quem não conhece, né, Divergente, essa saga super famosa aí, que falam que é meio ruim, mas eu tô lendo, e é sobre isso. É sobre uma distopia que se passa em um mundo pós-guerras e tudo mais, em que as pessoas são divididas por facções. Facções não, tipo, criminosas, tá, gente? Facções do tipo, cada facção é responsável por um setor, assim, da vida da sociedade. E aí, ela nasceu na abnegação. Aquele tipo de facção que você tem que ser super altruísta, você tem que sempre botar o outro acima de você, cuidar sempre do outro, você não pode nem se olhar no espelho, você não pode ter vaidade, é sempre, tipo assim, pensar no bem do outro, tá? Ela nasceu nessa. Outras facções tem a erudição, eu acho, erudição. Enfim, essa que é, tipo, da inteligência, que é meio que a rival da dela. Aí tem a audácia, tem a amizade, tem a franqueza. Não lembro se tem mais alguma, mas é isso. E aí tem essas famílias, né, crescem e tudo mais, vão se formando. Quando você faz, acho que 16 anos, você tem que passar por uma iniciação, que é onde você vai fazer o seu teste de aptidão, você vai saber pra onde você tem que ser mandada, né? Tipo, qual facção combina com você. E aí, nesse momento, você faz um testezinho lá, você tem que enfrentar algumas coisas na sua mente, tipo assim, cara, é muito loucura. E aí sai o resultado. Isso que sai o resultado, você escolhe pra qual facção você vai. Só que a partir do momento que você escolhe uma facção, laços são rompidos. Você, tipo assim, se você nasceu na da amizade, você fica na amizade. Se você escolheu ir pra franqueza, acabou, você vai morar agora na franqueza. E é assim. E aí tem a nossa atriz, né, que ela nasceu nessa da empatia excessiva lá. E aí, nisso, ela não passa nos testes, fica meio que inconclusivo, assim. Mas aí manipulam lá o testezinho dela e ela decide ir para uma outra facção. Só que ela fica meio sem jeito, assim, de ir pra outra facção, porque isso mudaria toda a vida dela. E corre o risco de, se ela não se atadar, ela ser expulsa e virar uma sem facção, que é um sem teto, assim, é um nada. Então isso é um medo real, só que ela fica meio tipo, olha, eu não gosto daqui, então eu vou pra outro lugar. E aí ela decide ir para a Audácia. A gente aí começa a noveleira, entendeu? Porque na Audácia você tem que ser, são tipo os soldados, assim, da sociedade. Tem que ser super corajosa, você tem que enfrentar os seus medos, pular de altura, pular de trem. Ai, uma sequência, assim, de filme mesmo. Mas aí nisso ela vai passando nesses testes, assim, ela vai se encontrando, ela vai se descobrindo, né? Só como ela é da abnegação, ela é meio considerada uma careta, assim, porque realmente eles são bem caretas. Só que ela, gente, ela não é como todas as outras garotas. Ela é diferentona. Ah, sei lá, ela é meio pique-me, assim, porque ela fica, em alguns momentos, né, tem outros iniciandos também junto com ela, e eles ficam todos em um quartinho, dividiram um quartinho, assim, durante os testes e tudo mais. Só que aí nisso, tem uma pessoa lá que não tá se adaptando muito bem, fica chorando à noite e tal, fazendo aquilo lá, chorandinho. Ela, nossa, ele é um fracote, ele é um fracasso. Tipo assim, mano, se manca, sabe? Todos vocês são um fracasso, todos vocês são fracotes, se manca. E isso é uma coisa que me estressa, porque ela é meio escrota, assim. A postura dela é escrota. E, ela, por isso que ela saiu da abnegação. Não me interessa, entendeu? Ela realmente tem uns momentos no início que ela é muito escrota. Principalmente escrota com pessoas que estão acolhendo ela, porque ela não tem muitas amizades nessa nova facção, porque, né, ela é uma careta. Ela, ao invés de acolher as pessoas a estão acolhendo, ela assim, você é um fracote. Mas isso só o que no pensamento, que na cara ela não fala porque ela é covarde. Mas aí tá, e as coisas vão se desenrolando, eles têm que fazer testes, e tem pontuação, e quem ficar por último é eliminado e viram sem facção. Sim, gente, é bem dinâmico, assim, a escrita do livro. Tudo ocorre muito rápido, são vários acontecimentos, assim, e eu fiquei surpresa com isso, porque tinha contado o livro, aconteceu um monte de coisa. Eu tava assim, achei que só fosse acontecer lá pro segundo livro, sabe? Então, ter acontecido no primeiro livro, nessa reviravolta, me deixou, tipo, caralho, legal, sabe? Eu tô realmente bem animada pra ler Insurgente. E nisso, ela conhece um cara que se chama Quatro. E por que ele se chama Quatro, sabe? Quando você muda de facção, você pode escolher um novo nome. Ele escolheu Quatro, aí fica nessa. E ele é um super gatinho. Ele acho que tem uns 2 anos de diferença do que ela, ele é mais velho, assim. E aí fica aquela coisa, tipo, gatinho, tá rolando clima. E realmente tava. E é isso, sabe? Eles vão se encontrando. Só que tem um porém, a atriz, ela é uma o quê? Divergente. Por isso, os testes lá no início deram aquela divergência, assim, aquele probleminha inconclusivos, porque ela é uma divergente. Porque ela se encaixa em mais de um lugar, porque ela
não é tão manipulável assim, sabe? Ela entende o poder da sua mente. Ai, sabe? Mente sobre o corpo, ela é meio assim. E esse livro é muito envolto sobre isso, né? Sobre você conseguir entender quem você é, você conseguir manipular a sua realidade. Não no sentido de WandaVision, não, sabe? Mas no sentido de eles fazem muito testes de manipulação, que eles usam, tipo, drogas alucinógenas, assim. Ela sempre consegue reconhecer que ela está em manipulação, tipo, meio Matrix, assim. Ela reconhece que ela está em uma simulação. Então isso é muito legal. A gente vai entendendo, tipo, vendo esses desafios dela, que ela tem que enfrentar os amigos dela, também precisa estar em uma posição pra não ser eliminada, mas ao mesmo tempo ela também tá, tipo, se ferrando, porque tem pessoas que são mais fortes do que ela, mas ao mesmo tempo ela tem que esconder que ela é uma divergente. Ser divergente, tipo assim, é um crime. Você é morto se você for divergente. Vai criando esse clima de tensão. E aí tem esse romance com o 4 que a gente, tipo assim, quer que eles fiquem, mas fica meio assim, porque ele também é meio arrogante, ele é meio assim, meio seco, afastado, ele gosta dela. Gente, vai acontecendo tanta coisa que quando eu vi, eu tava super entretida nesse livro e eu pensava nesse livro noite e dia. Eu geralmente tava lendo ele mais pro final da tarde, assim. E aí, quando eu tava de ler, eu ficava querendo ler mais. Eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer nesse livro. E foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Quando eu comecei o livro, eu tava lendo ali até uns 15%, eu tava meio tipo assim, cara, que saco, não tô gostando. Como eu estou, né, nessa coisa ainda, que vocês já sabem, de ler os meus livros pra poder doar, eu tenho o Insurgente só em físico. Sei, vou ler aqui o Divergente, ler o Insurgente, acabou. Aí nisso, eu não tava fluindo, gente. Mas eu não sei em que momento que girou uma chavezinha que eu comecei a ficar muito interessada, eu fiquei muito entretida, porque primeiro que eu queria saber que raio de merda de Divergente era esse, que isso acontece, que isso afeta, que isso é um problema. Aí foi acontecendo, foram explicando, eu só fui ficando mais intrigada, porque eu queria ver as coisas acontecendo. E quando chega, né, lá pra frente, tem um problema em que uma facção quer dominar a outra, quer dominar a sociedade toda, tipo assim, uma revolução das facções, querem estabelecer uma democracia, estão controlando as pessoas com esses soros, assim. Cara, é muito legal. Gente, eu juro, eu realmente gostei muito. Coisa de distopias, assim. Eu adorei demais. Aí chega no final do livro, a atriz, ela não é afetada porque ela é uma divergente, e aí ela tem que lutar ali contra os vilões, e ela tem que fugir. Gente, sério, foi muito legal. E eu não esperava que eu fosse gostar tanto, eu não esperava que eu fosse ficar tão intrigada. E esse final, né, justamente ter tanta ação no final, foi uma coisa que me prendeu. Eu achei que seria mais devagar, eu achei que esses acontecimentos não teriam agora, porque são 3 livros, né? Então, o que vem pelos 2 livros seguintes? Eu não consigo imaginar. Mas assim, não tô com muita expectativa, porque já me falaram que cai. É um livro que não se mantém, é um livro que cai a beça, que assim, pra isso sem expectativa. Por incrível que pareça, eu gostei desse primeiro livro e me fez ficar animada para o que está por vir. Eu achei que foi bem feitinho, assim, a construção. Como é o primeiro livro, eu não sei muito como que eles pretendem fazer com que tudo aconteça, sabe? Porque tem uma facção que tá querendo, tipo, derrubar o sistema todo. Ela tá junto com outra facção. A atriz acabou de chegar, já tá sendo esse auê, essa coisa aí. E aí, eu não sei o que esperar. Então, assim, né, vamos ver. Gostei do livro, gostei da escrita, apesar de no início não ter gostado. No final, as coisas fizeram mais sentido, foram desenrolando. Tem ainda, assim, algumas dúvidas, mas eu acredito que vão ser esclarecidas ao decorrer dos próximos livros. Mas, assim, a atriz ainda, ela tá um pouco entregável. No final do livro, ela começou a mostrar um pouco mais de empatia, assim, com as pessoas, então começou a ficar ok. E agora, né, que ela tá se descobrindo, que ela tá sendo realmente uma pessoa mais corajosa, ela tá mais legal. Mas vamos ver até onde vai isso durar, né? E eu também quero muito ver esse romance dela e do 4, porque, assim, eu amei diretamente de 2014 esse vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!